Olá pessoal, tudo jóia? Vou falar um pouco nesse vídeo sobre uma apresentação, um Periscope que o Scott Adams fez a respeito daquele caso que aconteceu algumas semanas atrás do rapper do, do Kanye West e usou como exemplo para mostrar algumas ideias que ele tem apresentado há algum tempo no, na sua conta do Twitter, nas redes sociais. Então, Scott Adams é o criador dos quadrinhos do Dilbert, que escreveu um livro recente sobre persuasão, né, e como a persuasão levou o Trump a ser eleito. E eu acho que ele é um dos caras, um dos camaradas que melhor tem visto o que tem acontecido no mundo atualmente. Então, ele chama a atenção que coisas surpreendentes estão se tornando cada vez mais possíveis. Tá? Cada vez mais nós estamos sendo surpreendidos. Um exemplo foi a questão da Coreia do Norte, de que não se imaginava que se poderia sentar numa mesa de negociação Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos. Outro exemplo também, a reconhecimento da embaixada americana lá em Jerusalém. Então são coisas que parecia que não poderiam acontecer e estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, Scott Adams aí criou essa expressão da Golden Age, né, para se referir a uma época especial, um tempo em que as coisas parecem estar caminhando para o lado certo. Né, parece que o bom senso está prevalecendo. Então, as coisas parecem estar se endireitando. E que também os problemas que, em sua natureza, a maior parte deles são psicológicos e não físicos, estão sendo resolvidos de forma psicológica, através da persuasão, da negociação, o que antes acabava sendo resolvido de forma física. Então, um exemplo, as guerras, muitas vezes, a origem da guerra são problemas psicológicos dos governantes, desconfiança, falta de formação, erros de avaliação, acabam levando à guerra quando o problema tinha natureza, na verdade, psicológica. E esse conceito do Golden Age está muito relacionado com a ideia que ele fala do mental prison, da prisão mental. E ele dá o exemplo que o Trump, na verdade, é um sujeito que ele não vê limites no que ele pode fazer. Ele não está preso nessa prisão mental, dessas verdades que se tem muito consolidadas pelos especialistas, pelos acadêmicos, etc. E ele, de certa forma, ele rompe com isso, questiona essas verdades e por isso alcança resultados surpreendentes. Então, por exemplo, você não poderia, uma prisão mental é que você não poderia ir contra nada a respeito da imigração, que você seria crucificado e com isso você perderia qualquer eleição. E ele fez justamente o contrário. Né? Talvez as opiniões dele sobre imigração, né, tenham sido um fator decisivo para a sua própria vitória. Mas não estamos aqui para discutir se o Trump está certo ou está errado, apenas mostrando que o Trump é um sujeito que rompe com essas prisões mentais e tenta fazer coisas diferentes, ele não vê limites disso. O Scott Adams, ele vai falar muito, né, das prisões da mente. E um exemplo que ele coloca de prisão da mente, um exemplo assim, bem clássico, é você achar que a história sempre se repete. Né? Tem até aquela frase marxista lá, que a história sempre se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. O Scott Adams diz, ele é categórico nisso, né? Ele diz que a história nunca se repete. Ela parece que se repete, mas na verdade ela não repete. O que acontece é que nós temos nossos padrões de pensamento, nós captamos o que está acontecendo por esses padrões, alguma coisa acontece, nos lembra outra coisa que aconteceu e nós fazemos a associação que a história está se repetindo. Quando na verdade nós percebemos as coisas muito por analogia, por aquilo que nós já sabemos e tentamos encaixar nesse modelo mental que a gente já tem. E acaba tirando essas falsas conclusões. Né? Se por exemplo, o próprio Trump, se ele acreditasse que a história se repete, ele nunca teria sido candidato a presidente dos Estados Unidos, porque nunca um não político ganhou uma eleição. E ele ganhou.
Então a eleição nos Estados Unidos só era eleito presidente quem era político de profissão ou, no máximo, general que voltou de alguma guerra, né? E ele acreditou que não, que você poderia conseguir ser eleito sem ter sido político nem general. Então ele mostrou que a história não se repete. Ela apenas parece que se repete porque a gente faz essas analogias. Outra questão outro exemplo que o Scott Adams dá é que o problema, tá, tem que ser a solução. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer a ideia que onde está o problema, que o causador do problema é quem tem que resolver, quem tem que buscar a solução, tá? Isso também é uma prisão mental, e aí cabe um exemplo que ele dá, que coloca muito, que é a questão da escravidão, né? Então você tem a escravidão, que foi um problema histórico, em que o problema, né, os causadores da escravidão eram os brancos. Então a elite branca que dominava os países escravocratas, né, criaram uma série de leis, etc., que mantinham a escravidão. Então, nesse caso aqui, inicialmente, o problema e a solução estavam juntos. Então isso vem, né, no caso dos Estados Unidos, os direitos civis, e no caso do Brasil, podemos botar a própria abolição da escravatura, etc. Ou seja, os brancos que causavam a escravidão, eles tinham que solucionar o problema. Os mesmos, né? E eles, através das mudanças de leis, resolvem grande parte do problema. Só que vai chegar no ponto que ele fala da nuvem, né? Da nuvem da última milha, em que a coisa é muito mais complexa, confusa, e que você não tem precisão exatamente de onde está o problema. O problema não é completamente resolvido nessa primeira parte, né? E chega nessa última e parece que nada dá certo para resolver, porque você está preso com a ideia que quem causou o problema tem que resolver. Então você continua forçando os brancos de hoje, 100 e poucos anos depois do fim da escravidão, a mudar leis e criar regulamentos e etc., para poder resolver um problema que você não tem exatamente a clareza do que é. Então as cotas vão resolver, mas que tipo de problema? Vai reparar o quê? O que culpa tem uma pessoa hoje, né, que vai deixar de passar no vestibular porque é branco e vai perder a vaga para uma pessoa negra porque seu antepassado, 4, 5 gerações atrás, teria alguma responsabilidade. Então é uma situação muito mais confusa e aí que tem que romper essa igualdade de problema e solução. Então a gente vai chegar aqui no caso do Kanye West. Então, para chegar no Kanye West, primeiro a gente tem que saber conhecer uma pessoa chamada Candace Owens, que é uma conservadora, negra, mulher, né, eleitora do Partido Republicano, e que defende que você não é necessariamente por ser negro, você tem que ser eleitor do Partido Democrata. É uma pessoa bem assim, polêmica na rede, etc., né? E, ou seja, uma pessoa de direita. E aparece o Kanye West, um rapper, né, com toda a credencial de esquerda, grande crítico do George Bush, que o George Bush não se preocupava com os negros, etc. e tal. Criou uma série de confusões e de repente ele escreve um tweet que muda o panorama completamente, né? Muda toda essa forma de pensar. Ele diz que gosta da forma como a Candace Owens pensa. Então, sem entrar aqui no julgamento se a Candace está certa, se está errada, se o que ele fez foi um negócio a romper uma prisão mental. Que prisão mental? De que na polarização que você tem hoje na política americana, né, e em grande parte do mundo, você tem dois grandes grupos distintos, totalmente afastados no espectro político, em que nenhum pode concordar com o outro, que nenhum pode gostar da forma que o outro pensa. E quando Keynes diz que gosta da forma como a Candace pensa, ele prega, na verdade, uma liberdade de pensamento, em que você não tem que ser obrigado a pensar alinhado
totalmente com o grupo que você pertence. Com isso, ele consegue quebrar, né? Quebrar a prisão mental, tanto dele como a própria Candace Owens, que é negra e vota no Partido Republicano. Então, certo ou errado, né, equívocos ou não, eles estão pensando pela, digamos assim, pela própria cabeça, tentando encontrar suas respostas sem seguir necessariamente uma cartilha. E é isso que leva, finalmente, a Golden Age. Então, ele vai dizer, o Scott Adams, que a Candace Owens e o Keynes estão colocando o pé na Golden Age, né, de fugir dessa prisão mental. Então, esse é o tema desse pequeno vídeo, de prestar atenção nesses dois conceitos que Scott Adams está lançando, das prisões da mente e principalmente da Golden Age, né? Uma época que é diferente e que nós estamos analisando como se não fosse o tradicional que a gente conhece, ou seja, que a história se repete. Valeu, pessoal, até uma próxima.